Agora são 8h09. Bom, vou falar um pouco a respeito de recuperação judicial. Já sei. Você vai falar das lojas americanas? Não. Vai falar da Livraria Cultura? Também não. A gente vai falar de clube de futebol. Mas a pergunta é o seguinte: clube de futebol tem ou não direito a pedir ou forma de pedir recuperação judicial? Dr. César Beck, que é advogado especialista no tema, gentilmente aqui conosco. Dr. César, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham agora na Nova Brasil. Doutor César, em que situação um time de futebol, alguns devem muito, né? O meu mesmo, por exemplo, o Coringão, está devendo uma grana preta, né? Ele pode pedir uma recuperação judicial como se fosse uma empresa privada? Não pode? Que avaliação você faz? Bem, primeiro, antes de mais nada, é bom esclarecer que existe uma lei, que é 14.193 de 2021, em que ela criou a Sociedade Anônima do Futebol. E aí, o que tipo de sociedade empresária é essa, já que se trata de uma sociedade anônima? É uma sociedade anônima que possui fins lucrativos. E hoje, no Brasil, nós temos 4 exemplos de sociedades como essa. Entre elas está um time do meu coração, que é o Botafogo, do Rio de Janeiro, que foi adquirido pelo americano John Textor, e ele também é dono de um estádio no Reino Unido, bem famoso, chamado Crystal Palace. Tem o Cruzeiro, que quem adquiriu foi o Ronaldo, fenômeno. Tem o Vasco da Gama, que uma empresa de apostas chamada 777 é dona. E, por fim, tem o Bragantino, que é conhecido como Red Bull Bragantinos, né? Então, a Red Bull é dona. Essas empresas podem solicitar a recuperação judicial na forma da lei, que é a Lei 11.101 de 2005. Agora, doutor César, o time de futebol ele é responsável, se houver um caso como esse, de inadimplência, de insolvência, ele é responsável pelos impostos que deixou de arrecadar, ele tem que pagar os direitos trabalhistas dos funcionários e também dos jogadores? Sim, ele é responsável. Existe um entendimento jurisprudencial aí no caso, ou seja, decisões do Poder Judiciário, e aqui é muito importante salientar que não é uma decisão de primeira instância, o magistrado, assim que recebe a causa, na base da pirâmide do Poder Judiciário, e sim é uma decisão da 4ª turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que entende que associações civis sem fins lucrativos, mas com fim econômico, podem efetivamente apresentar pedidos de recuperação judicial. Mas essa é uma interpretação que vai além do que a lei de recuperação judicial fala, e essa decisão é recente, de 2022. Então, neste momento, é ventilada a tese que, possivelmente, é até possível que demais clubes possam apresentar a recuperação judicial. Temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A minha recomendação aos demais clubes é que, já que existe essa nova modalidade de sociedades no Brasil, é que criem a sua sociedade anônima do futebol. César, e o que acontece com os bens do clube de futebol? Vamos voltar para o Corinthians. O que acontece com o nosso Taj Mahal, também conhecido lá como Itaquerão? Bem, aí realmente é uma questão, tratando-se de recuperação judicial, se o pedido primeiro vai ser aceito. Porque até onde eu tenho melhor conhecimento sobre o time do Corinthians, o Corinthians não é uma sociedade anônima do futebol. Mesmo assim, sendo uma associação sem fins lucrativos, especificamente, é uma associação econômica, a petição inicial é aceita, é realizada a ação, e muito parecido com o que está ocorrendo agora, quando você, muito bem, de forma jocosa, lembrou o caso das Americanas, o juiz analisará o caso. Se o pedido for deferido, se o juiz entender que sim, vale a recuperação, então é nomeado em até 48 horas um administrador judicial, e ele terá um prazo aí, de acordo com a lei, de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, lembrando que esse administrador judicial não é nomeado pela empresa, não é nomeado, no caso, em tese, pelo Corinthians, e sim pelo próprio juízo. É feito um edital e é escolhido um administrador judicial ou 2, enfim. Doutor César, a tendência é os clubes deixarem de ser essa sociedade civil sem fins lucrativos
e se organizarem como empresas. A gente olha para a Europa, me lembro uma vez, acho que foi o Juventus na Itália, que contratou o Cristiano Ronaldo e as ações do Juventus subiram na Bolsa de Valores. Assim como diz, olha, achou um posto de petróleo, sobe a ação da Petrobras. Trouxemos o Cristiano Ronaldo, subiu as ações do Juventus na Bolsa de Valores. Isso está muito distante da nossa realidade ou não? Olha, do ponto de vista jurídico, não estaria um pouco distante. Esses clubes, os clubes como o Corinthians, é um enorme clube. O Palmeiras, demais clubes que possivelmente estão sofrendo com um enorme passivo, e esse passivo não é de hoje, é de diversos anos, para não falar décadas, eles podem facilmente se adequar à sociedade anônima do futebol. Lembrando que a sociedade anônima do futebol, como, por exemplo, existem vários clubes que são chamados clube de regatas, como é o caso do Flamengo, clube de regatas do Flamengo, clube de regatas do Vasco da Gama, a sociedade anônima do futebol atende apenas à atividade do futebol. Dito isso, uma vez que a sociedade anônima do futebol é criada, ela pode eventualmente até emitir papéis como debêntures. O que são debêntures? Em apertada síntese, ela pode emitir para torcedores de seu clube que comprem tais títulos como se fosse uma dívida do clube, justamente para ela ter capital de giro e poder investir em demais atletas. Ela também pode participar, eventualmente, de bolsas de valores e tomar a sua atividade comum, como qualquer outra sociedade anônima de capital aberto. César, eu vou agradecer. Antes eu queria saber, nós estamos logicamente na nossa FM e tal, e estamos também nas nossas redes sociais do YouTube, o pessoal que acompanha. Atrás de você tem o livro. Que livro Sim. é esse aí? Fala pra gente, mostra, pega ele, pega o livro lá pra gente mostrar aqui no nosso YouTube. Esse livro é de sua autoria? Claro. Olha lá, ele chama Reset, Sim, é isso? é de minha autoria. César Beck. Isso, exatamente. E tem uma capa interessante, Reset, né? Novas Fronteiras. Essas duas mãos que estão aí Sim. são mãos como é que se diz? Mecânicas, né? Mas Uma lembra mão- um quadro, lembra um quadro uma de mão- alguém que eu já ouvi falar, não sei quem é. Lembra um Seria o quadro para aquele aqueles... quadro do Michelangelo em que Deus está estendendo a mão, né? Lógico que é, claro. Mas muito bom gosto. Do que trata o livro? Sim, o livro ele trata de dois momentos, que é um recorte da minha dissertação em Direitos Humanos, do meu mestrado em Direitos Humanos, e eu retiro todo o juridiquês, eu explico contextos de antes do Covid e depois do Covid, entre relações do direito e novas tecnologias, assim como no século XXI, determinadas novas tecnologias, nós teremos que enfrentá-las e alguns de seus desafios, como a inteligência artificial, a massificação de automação, etc. Perfeito. O autor é o César Beck, que está aqui conosco. César, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. É um prazer, Heródoto. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Doutor César Beck, que é advogado, conversando com você. Vê que é um perigo esse negócio de YouTube. É um perigo. Um perigo, Heródoto? É um perigo porque você vê o entrevistado e vê o cenário, né? Eu entro toda noite via Skype lá no jornal da Record News à noite. E às vezes o danado do Faísca passa na frente da câmera e você só vê o rabo dele passando lá na frente da câmera. Aí eu esqueço tudo que eu estou falando. Eu já não me lembro nada, ainda passa o gato na minha frente. Mas eu acho que é a premissa dos gatos, assim, atrapalharem os donos o máximo possível. Tipo assim, você vai me notar primeiro, depois você trabalha, depois você vive, me adore humano. Acho que essa é a premissa dos gatinhos, isso é fato.